Hoje é dia de treino de limiar. Mas o que é o treino de limiar? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um treino muito importante, principalmente para quem vai fazer longas distâncias aí, como meia maratona e maratona, que é o treino do limiar de lactato. Durante esse vídeo eu também vou mostrar um pouquinho de como é que foi o meu treino agora dessa semana, um treino de 12 km, onde 6 km foram no pace de limiar. E como é que esse treino pode te ajudar a cruzar a sua próxima linha de chegada, não só num tempo mais rápido, mas se sentindo bem melhor. O treino total são 12 km, começando com 3 km de aquecimento, depois vem 6 km do que é o chamado o limiar, né? E depois tem 3 km de desaquecimento. Os 6 km é entre 4:30 e 4:15, que para mim é um pace forte. O que pega muito nesse treino para mim é o psicológico, porque o primeiro quilômetro já é um quilômetro forte e chegar até o sexto é um convencimento, né, do mental que você tem que ficar fazendo o tempo inteiro. Nesse momento ainda não sei se vai fechar bem, vamos ver. Vai começar o limiar, ó. Desliguei aqui, concentração e vambora. Saiu os 6 km, mas foi punk. Agora respirar e fazer o desaquecimento. Tô andando aqui um pouquinho, mas já vou correr. Treino concluído, tudo conforme planejado. Saíram 6 km e o que eu acho interessante é que na semana, acho que há 3 semanas atrás, foram 4 km, né, nessa mesma velocidade. Eu terminei falando assim, não dá para fazer nem mais 100 metros. Aí semana passada foram 5 km, mesma coisa, terminei, não dá para fazer nem mais 100 metros. Hoje foram 6 km, terminei também morrendo, assim, não dá para fazer mais nada. Será que continua assim? Bom, um pouco é o efeito do treino mesmo, né, que você vai se acostumando com essa velocidade, e tem muito o efeito psicológico, que é você já começa a correr pensando, pô, eu tenho que fazer 4 km, né? Então seu cérebro tá lá, bom, chegou no 4, eu te dei o que você precisava, acabou. Aí você vai de novo, você fala, bom, hoje são 5 km. E seu cérebro também tá lá, 5 km, vai dar tudo por 5 km. Hoje você sai com 6 km. E eu vou dizer uma coisa, ontem teve churrasco da empresa. Eu não tomei cerveja, mas eu comi bem mais do que eu tô acostumado, comi doce. Eu acabei não dormindo direito, eu dormi mal. Dormi bem mal essa noite, na verdade. E quando eu acordei, tanto que normalmente eu acordo às 5 da manhã, hoje eu só saí da cama às 6 da manhã. E quando eu fui levantar da cama, de um mau jeito nas costas. E as costas doendo, não conseguia nem andar direito para sair da cama. Agora assim, tudo para eu falar assim, eu não vou fazer esse treino de 6 km de limiar hoje, né? Mas tá na planilha. Falei, vamos lá. Aí é aquela hora que você também começa a brigar com você mesmo. Pô, Felipe, vambora! Levanta! Deixa de ser preguiçoso, vamos fazer esse treino! E lá vim eu fazer o treino. Fiz os primeiros 3 km de aquecimento assim, já naquela, será que vai sair? Será que vai sair? Mas aí consegui focar no 6 e saiu. Mas é difícil, se tá difícil pra você, pensa que você tem que achar alguma motivação. Pensa lá naquela chegada da corrida, pensa em alguém que está correndo também e de repente pode te motivar, olha o treino de alguém, né? Isso tudo eu faço também, me motiva. Hoje aconteceu uma coisa interessante, né? Na hora que eu estava correndo o aquecimento, eu tô indo numa direção que é a mesma direção da escola da minha filha. Ela vai para a escola sozinha já, e hoje ela tá vindo de bicicleta. É uma bicicleta nova. Ela pegou agora essa bicicleta no sábado, então ela não tinha andado muito ainda, né? E nisso ela me chamou, eu escutei ela me chamando, eu olhei pra trás, ela tava vindo de bicicleta. Eu falei, ah, que bom, nos encontramos, é sempre legal, né? Mas aí não é que ela chega meio chorando, que ela tinha caído.
E eu vi assim, ela tinha arranhado o joelho, assim, não tava assim, nada muito mal, mas tava assim naquele choque ainda de ter caído, né? Tinha arranhado o joelho, tinha sujado a roupa e machucado um pouquinho o cotovelo. Mas o que ela tava precisando mesmo era de um abraço. Alguém ali perto pra falar assim, calma, vai ficar tudo bem, né? E ela disse lá que passaram várias pessoas andando por ela de bicicleta também. Ela tava ainda chorando ali, meio caída. Adultos passaram. Ninguém parou nem para perguntar se ela tava bem. Assim, esse é o problema às vezes eu não gosto de generalizar, mas muito uma característica assim um pouco mais forte assim que eu sinto aqui do povo alemão é que eles são um pouco mais frios assim, né? Então assim, a criança caiu ali, vai levantar, tá tudo bem. E estaria tudo bem, mas uma palavra de conforto sempre ajuda, né? Então eu recebi aquele abraço do pai ali naquela hora, eu sinto que foi bom para ela, salvou o dia. Bom, vamos falar um pouquinho do que é o limiar de lactato. Quando a gente corre, o nosso corpo, o nosso músculo, ele começa a produzir lactato. E esse lactato, ele durante um certo tempo pode ser usado pelo organismo para geração de energia também. A partir de um certo ponto, a gente começa a gerar tanto lactato que o nosso organismo já não consegue mais eliminar tudo aquilo que está sendo gerado. E ele começa a se acumular. E ele vai acumulando, vai gerando tipo digamos, um envenenamento do organismo, né? Até um certo ponto que é impossível você continuar correndo naquela mesma velocidade. Eu vou deixar aqui linkado um videozinho do meu treinador atual, onde ele explica muito bem o que é o limiar de lactato, tá? Ele vai te dar uma base completa e científica sobre isso. Aqui eu vou ser um pouquinho mais simples, para a gente passar um pouco mais rápido, mas eu vou falar como é que o treino de limiar de lactato funciona para a nossa corrida. Bom, então um ponto aonde a gente começa a acumular esse lactato, né, onde nosso corpo já não consegue mais dar conta de eliminar na mesma taxa que a gente está produzindo, esse ponto é o ponto chamado de limiar de lactato. Esse ponto ele é fundamental para os corredores, porque ele representa o ponto máximo que você consegue manter uma atividade e um pace sem gerar uma fadiga muscular extrema. Então, por que o treino de limiar de lactato ele é importante? Principalmente para quem vai fazer corridas de longas distâncias. O treino de limiar de lactato, a gente está tentando aumentar, né, ou modificar o ponto desse limiar de lactato para que ele aconteça mais tarde. Ou seja, eu corro hoje, se eu corro numa velocidade de 10 km por hora, vamos dizer que para você um pace de 6 minutos por quilômetro ou 10 km por hora é um pace tranquilo. Você consegue correr nesse pace durante 2 horas, 3 horas sem problema nenhum. Ou seja, esse pace, ele é um pace que está acima, ou seja, a sua velocidade está menor do que a velocidade do seu limiar de lactato. Você pode correr muito tempo antes de realmente cansar. Quando você corre agora a um pace de 4 minutos por quilômetro, opa, agora eu não consigo mais correr tanto tempo. Consigo correr talvez 2 quilômetros ali e já não dá mais. Né? Por quê? Porque esse pace ele já está abaixo, né? A velocidade está acima, então o pace está abaixo daquilo que você consegue manter de limiar de lactato. Então a gente, na verdade, associa o seu ponto de limiar de lactato a um certo pace, né? Que seria o pace que você consegue manter durante até 1 hora de atividade física. E por que então é importante a gente melhorar esse ponto? Porque durante uma maratona, uma corrida de longa distância, você quer correr o mais rápido possível, mas você quer correr sem quebrar. Se você correr no seu limiar de lactato, né, um pace de limiar de lactato ou um pace abaixo, você não vai conseguir completar a maratona, você vai quebrar, né? Vai conseguir correr ali 20 km talvez e vai encontrar o seu muro e acabou. Agora, se você corre num pace mais alto, né, do que o seu limiar de lactato, uma velocidade um pouco mais baixa, você está quase no limiar, mas não está no limiar,
aí sim você pode conseguir sustentar essa velocidade durante a sua maratona toda. Então, por isso que a gente está tentando abaixar o pace do meu limiar de lactato para que eu consiga correr mais rápido por mais tempo. Né? Faz sentido isso? Então, é para isso que a gente tem os nossos treinos de limiar de lactato. Bom, Felipe, como é que eu consigo saber qual é o pace que eu tenho que fazer num treino de limiar de lactato? Essa pergunta aí vão ter algumas respostas. A primeira delas, tem um teste que você pode fazer de medir, né? Existem aparelhinhos, você pode ir num laboratório, fazer um teste onde você mede o seu lactato e aí você, né, corre uma certa velocidade, mede o lactato, corre uma próxima velocidade, mede o lactato, vai aumentando a velocidade e vai medindo o lactato até que chegar num ponto que isso vai fazer uma curva, né? Isso começa a virar uma curva exponencial. Naquele ponto você já não consegue mais manter aquela velocidade durante muito tempo, né? E aí você consegue, através dessa curva, determinar ali onde que é o seu limiar de lactato, né? Agora, fazer essa medição no laboratório é legal, né? Mas ela não te ajuda tanto. Por quê? Porque o seu limiar de lactato ele vai mudando. Você está treinando, você está destreinado, ele é uma coisa que vai rapidamente mudar. Agora, se já está treinado, mesmo assim ele ainda pode aumentar um pouco, pode melhorar um pouquinho. E você não vai ficar fazendo teste no laboratório toda hora, a não ser que você tenha em casa uma maquinazinha para medir lactato. Normalmente é bem caro, mas existe, né? Você pode, se você puder ter uma máquina de lactato, aí sim seria perfeito. Agora, não vou medir no laboratório, então como é que eu faço? Bom, qual é o pace que você consegue manter durante, vamos dizer, 2 km? Se você chegar no final do segundo quilômetro morto. Esse eu diria talvez seja o seu pace de limiar. Você pode até descontar um pouquinho aí para você garantir que você não está entrando numa zona aí de VO2, mas pode ser um pace inicial para você considerar lactato. Né? É aquele pace que, pô, se eu correr 400 metros, eu não vou usar esse pace para um treino de VO2 onde eu vou fazer tiro de 400 metros, porque vai ficar muito fácil. Se eu consigo correr 2 km nesse pace, para 400 metros vai ficar muito fácil. Então, o meu pace de VO2 vai ser menor do que o meu pace de limiar, certo? Faz uma corrida, vê qual é aquele pace que você já não consegue mais conversar, já é um pace difícil, mas ele não é um pace impossível como normalmente é o pace dos tiros de VO2. Agora, tem um outro jeito? Tem. Se você já tiver resultados de corridas anteriores, tem um aplicativozinho gratuito chamado VDOT. Você pode baixar ele no seu telefone, coloca lá resultados de corridas anteriores, resultados de treinos anteriores, e ele consegue te dar uma ideia de qual é o pace que você tem que usar no seu treino de limiar de lactato e no seu treino de VO2 também. Vamos falar agora da estrutura desse treino de limiar? Como é que eu faço? Então eu acordei, botei meu tênis, camiseta, short, saí para correr e paulada, vamos lá, 3 km de limiar de lactato. Não. Você vai primeiro aquecer o seu corpo, né? Preparar, você tem que informar o seu corpo, ó, presta atenção, acorda aí que tá vindo pauleira ali na frente, né? Mas você não vai do nada botar ele na pauleira porque você pode se machucar. Então, primeiro vai fazer um aquecimento aí, que vai ser uma distância de acordo com o que você está acostumado a correr. No meu caso, eu faço 3 km de aquecimento. Acabou esses 3 km, aí sim, vai vir paulada do limiar. Pode ser uma paulada só, ou podem ser algumas repetições. Não é igual aquela repetição do treino de VO2, né, que são repetições de até 1 km normalmente. Vão ser repetições um pouco maiores, podem ser 2 de 2 km, 3 de 2 km, 2 de 3 km, ou pode ser contínuo de 4, 5, 6 km. Terminou a parte do seu treino onde você está no pace de limiar, acabando aquilo ali, você vai agora fazer um desaquecimento. Né? Desaquecimento é uma palavra que a gente usa bastante, mas talvez ela não seja totalmente certa, porque o seu corpo está lá aquecido e não é que vai agora esfriar, mas você vai agora soltar um pouco, né? O seu corpo gerou aquele lactato todo, vamos dar uma soltada agora, uma relaxada, continuar correndo um pouquinho para recuperar a musculatura de uma forma ativa, né? Não vamos parar bruscamente agora e ficar sentado. Lembrando também, não conseguiu fazer o treino de limiar. Não mude nada imediatamente, veja se isso acontece de novo, tá? Se acontecer de novo, eu recomendaria
talvez mexer um pouquinho no pace ali, tá? Aumenta um pouquinho o pace, às vezes 5 segundinhos, 10 segundinhos a mais, já faz com que você consiga terminar. Agora, olha a análise do seu treino, vê se você não começa com um pace muito acima e aí depois você não consegue manter até o final, tá? Verifica se você não está fazendo isso daí também. E também não mude nada se só aconteceu uma vez, gente, porque tem dia que você acorda aí, hoje não é o meu dia de fazer treino de limiar. Outra coisa para o treino de limiar, você vai ter que trabalhar esse mental durante o treino. Você vai começar a correr ali, imagina que você tem 5 km para fazer. A velocidade não é confortável. Não é tão intensa quanto do VO2, mas não é confortável. Você está correndo numa velocidade que você não gostaria de estar correndo. Seu cérebro o tempo inteiro vai querer te falar, pô, para, chega, não precisa, será que não vou aguentar? Meu Deus, eu não vou aguentar. Meu Deus, eu não vou aguentar. Esse pensamento vai vir na sua cabeça, vem na minha, vem na de todo mundo. Tem alguma técnica para evitar isso? Para mim, por exemplo, eu começo a pensar, pô, calma, já passou um. Não, mas a semana passada a gente já fez 2. 2 eu consigo fazer, vamos chegar em 2. Ou então você olha para alguma coisa na rua, pô, tem uma árvore ali, vou chegar até aquela árvore, vou chegar até aquele prédio. Vai tentando criar pequenos objetivos. Uma coisa que eu faço também de vez em quando, conta de 1 a 10. Vai na passada, 1, 2, 3. Dependendo da velocidade que você esteja, 10, 15 segundos, já passou mais do que 100 metros. Você já olha de novo no relógio, pô, agora em vez de 700 faltam 500. Isso tudo são atalhos psicológicos, mas você tem que ver o que funciona para você. O importante é você tentar manter a sua cabeça estável e usar esse treino também para treinar o seu mental para uma prova de longa distância, que você vai ter que manter uma velocidade durante horas, né? E aí, quantas vezes por semana você vai fazer o treino de limiar? Uma vez, tá? Uma semana normal de treino, a gente vai ter um treino de limiar, vai ter um treino de VO2, vai ter um longão, e aí vão ter outros treinos ali que são umas rodagens mais leves para dar volume na sua semana, dependendo do que você quer fazer. Se você está fazendo maratona, eu não recomendo fazer menos do que 4 treinos na semana. Eu não recomendo para ninguém, nenhuma distância, fazer menos do que 3 treinos na semana. Porque menos do que isso, aquela adaptação, ela não vai acontecer tão bem de uma semana para outra, porque vai ter um espaço muito longo de um treino para o outro. Tá? Então, 3 treinos aí bem distribuídos na semana seria o mínimo para você fazer 3 treinos de corrida, porque fortalecimento não pode faltar. Isso na fase específica, quando está chegando aí já 3 meses para a data da sua competição. Tá? Antes disso, não precisa também fazer esses treinos. Vai deixar para acumular a fadiga mais para frente. Bom, vamos falar um pouquinho aqui de como maximizar o seu treino de limiar. O que dá para fazer? Precisa de alimentação durante o treino? Não. Dificilmente você vai precisar de comer alguma coisa num treino de limiar. Você tem que se preocupar talvez aí um pouco com a alimentação antes, né? Vai fazer um treino de limiar em jejum? Dá para fazer, mas hoje em dia eu prefiro comer algo antes de um treino muito forte. Se é um longão, ou se é um treino de limiar, ou se é um treino de VO2, eu como alguma coisa antes. Uma banana com mel, um pedaço de pão branco, um biscoito, né? Aí uns 15, 20 minutos antes de eu sair para correr, eu costumo comer isso daí. Lembra talvez de fazer o jantar do dia anterior um pouquinho mais carboidrato, né? Não é comer mais, tá, gente? Aí é só você substituir. Em vez de comer um bife e um pouco de arroz, eu vou diminuir o tamanho desse bife e colocar um pouquinho mais de arroz, tá? Aí eu troquei a proteína por carboidrato, botei um pouquinho mais de carboidrato para o dia seguinte eu ter esse carboidrato para essa corrida. E claro, sempre monitore o seu progresso, tá? Logo os seus treinos em algum lugar. Não tem relógio? Pô, telefone você tem. Coloca no Strava. No Strava já te mostra alguma coisa. Pode não ser o suprassumo, mas pelo menos você conseguir ver a velocidade que você manteve, o tempo que você correu, a distância. Você tem que estar vendo uma melhoria, tá? Se não estiver tendo melhoria, tem alguma coisa errada no seu treinamento. Só para concluir, treino de limiar é importantíssimo, principalmente para longa distância, porque a gente vai ficar ali o tempo inteiro próximo desse limiar e é o que vai te fazer, talvez, chegar no seu RP, numa meia maratona, numa maratona. E observe o seu corpo, veja se você está evoluindo, veja se você não está treinando forte demais para você não se machucar. Beleza? Até a próxima, pessoal!